Senhor Jesus, aleluia, Jesus. Bom dia, irmãos e irmãs, a todos que estão aí acompanhando aí essa transmissão. Nós vamos falar hoje a palavra de atualização, ocorrida na sexta-feira pelo irmão Esdras. Ele está dando sequência ao que ele iniciou falando sobre o Evangelho de Paulo. Nós vamos usar aqui alguns versículos, mas a princípio eu estava até procurando aqui me localizar aqui no testemunho dos irmãos após desfrutarem a palavra, os irmãos da igreja em João Manvagem. Então teve alguns irmãos aqui, tiveram alguns irmãos que deram esse testemunho. Maravilhosa palavra dessa noite. Deus confiou o Evangelho completo a nós, aleluia. Temos que ficar energizados com as palavras da verdade do Evangelho. A ação que colocou a Elaine, ela coloquei aqui, glória a Deus. O Apocalipse precisa ser a nossa realidade hoje, que possamos viver Cristo, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Precisamos pregar o Evangelho do reino, o Evangelho que Deus confiou a cada um de nós. Precisamos estar em unidade, fazer como os 24 anciãos que cumprem a vontade de Deus nos céus e nós a vontade de Deus aqui na terra. Muito bem. Marli, Deus confiou em mim o Evangelho. Vamos levar este Evangelho completo às pessoas, levar as boas novas. Aleluia. Marli, você estava perto do Esdras aí. Quero despertar e me firmar nesse momento do fim, pregar mais este puro Evangelho. Nilton, Ricardo, no meio de tantas notícias ruins, temos o Evangelho completo na igreja, um Evangelho cheio do poder de Deus. Não vamos perder mais tempo, irmãos, nem nos distrair com tantas mensagens diluídas, que não pregam o Evangelho do reino, ou seja, não traz o plano de Deus para dentro, só fica do lado de fora. Deus confiou a nós essa verdade única do Evangelho. Vamos levar e viver essa boa notícia. Assim vamos apressar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aleluia. Meu Pai. Bom, Wagner, há um homem na glória que é vida para a igreja. Boas novas, cheia de ressurreição. Paulo levava o Evangelho da ressurreição. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Bom, esses foram alguns comentários. Só para a gente iniciar debaixo da nossa consagração, a nossa oração, Senhor Jesus, Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti, porque nós cremos na verdade do Evangelho, cremos no poder do Evangelho, que pode transformar, mudar a vida de todo aquele que crê, pode produzir salvação em nós, e nós cremos que hoje, agora, a partir desse momento, é mais uma chance que temos de permitir que esse Evangelho opere em nós e mude a nossa história, assim como mudou a história de vida de Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, mas se tornou um cooperador do Evangelho. Eu quero ser esse, sim. Eu creio que muitos que estão aí nos acompanhando nessa hora, muitos desejam também ser cooperadores do Evangelho. Que esse Evangelho possa operar em nós e essa palavra possa nos tornar ainda mais íntima do Senhor hoje do que o fomos ontem. Muda a nossa história, Jesus. Nós nos consagramos a Ti. Abra os ouvidos do nosso coração, os olhos do nosso coração, para contemplarmos aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Ó Senhor Jesus, aleluia. Bom, 2 Timóteo, creio que 2 Timóteo, isso mesmo, 2 Timóteo, capítulo 2, nós temos essa fala, o Evangelho de Paulo. Então, como que isso apareceu? Vamos aqui pegar 2 Timóteo. 2 Timóteo? Não, acho que é 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 2:8. 2 Timóteo mesmo. 2 Timóteo 2:8. Graças a Deus. Ai, meu Pai. Vamos lá. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vocês vão perceber uma diferença, porque eu estou usando a King James. Então a versão aqui é um pouquinho diferente, tá? Mas aí, como eu estou aqui, vamos lá, recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Quem escreveu essa carta foi Paulo. E Paulo colocou aqui ele chamando de o seu Evangelho. Romanos também tem essa mesma descrição, capítulo 2 de Romanos. Vamos lá.
usa aqui essa mesma expressão. Capítulo 2, versículo número 6. 6. Deixa eu ver aqui. 16. 2:16. Nosso Senhor Jesus, todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Então, Paulo, novamente, ele chama aquilo que estava sendo transmitido por meio dele, de um meu Evangelho. É só a gente lembrar de o que aconteceu com Paulo. Os irmãos lembram lá em Coríntios, ele fala que ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas, irmãos, que foram únicas. Nós temos o João, o apóstolo João, que também teve uma visão diferenciada em Apocalipse. Mas Paulo, ele teve uma visão lá do terceiro céu, uma coisa assim, sobrenatural. E ele declara isso, a forma com a qual ele contemplou aquilo que Deus revelou para ele. Por isso, nada mais do que ele usar esse termo de descrever o evangelho que ele pregava como o evangelho dele. Mas aí, o que compõe o evangelho que Paulo prega, o que ele pregava? Aqui em Romanos 1, a gente tem uma descrição do evangelho de Deus, o evangelho completo. Romanos 1, versículo 16, ele fala assim, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também do grego. Ontem nós falamos da figueira, a parábola da figueira, tratando ali a questão da igreja com a questão de Israel. E aqui nós vemos essa porta aberta do mesmo princípio, pois hoje nós estamos na era da igreja. O Senhor abriu um leque para que os gentios recebessem então esse evangelho. Mas no final, na grande tribulação, vai haver uma porta aberta ainda para os remanescentes de Israel. Então aqui, irmãos, hoje, não é na grande tribulação, mas hoje, o evangelho de Deus, ou o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então nós hoje precisamos estar atentos. Qual é esse aspecto do evangelho de Deus? Como que ele está atuando na minha vida? Como que ele está operando em mim, em meu viver? E o evangelho tem várias características. Eu vou listar umas aqui, não vamos entrar em todas. Não vai ter tempo. Mas é importante que vocês percebam, porque como é uma palavra de atualização, é a mensagem de número 25, então ela não vai estar diretamente inserida no alimento diário, nessa última conferência agora que ocorreu, no início, no mês passado, sobre a questão da igreja, como coluna e baluarte da verdade. Mas é a mensagem de número 25 que está dando sequência à mensagem de número 23 que o nosso irmão Esdras transmitiu para nós na semana passada. Então, na mensagem de número 25, intitulada O Evangelho de Deus, parte 2, olha, o Evangelho de Paulo, parte 2, aqui os aspectos do Evangelho estão, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o poder de Deus no Evangelho, o Evangelho da glória, a palavra da verdade do Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho da paz, amém, o mistério do Evangelho, a comunhão do Evangelho, a defesa e confirmação do Evangelho, o progresso e o avanço do Evangelho, a fé do Evangelho, servir e esforçar no Evangelho, a esperança do Evangelho e o nosso Evangelho. Aleluia! Chegou para nós. Bom, na verdade tudo isso, todos esses aspectos do Evangelho, eles estão inseridos dentro de um sentimento muito forte no que diz respeito aos 7 Espíritos. Os 7 Espíritos ali listados em Apocalipse, lá em Zacarias as 7 lâmpadas, as 7 tochas, em Apocalipse 5 e 6, fala claramente dessa atuação dos 7 Espíritos. E o que tudo isso retrata para nós? Hoje nós temos o Espírito que abrange todas essas características do Evangelho
e também dos 7 Espíritos para atuar na vida de cada um de nós com um único propósito e objetivo: produzir a obra de Deus nessa terra, através de mim e de você, de um viver de homens que um dia vivia distante, completamente distante de Deus. Éramos por natureza inimigos de Deus, mas Deus prova o seu grande amor mudando essa história, mudando a nossa vida, mudando o nosso viver por intermédio desse Evangelho e desse Espírito que foi inserido dentro de nós. Porque através desse Evangelho, com todos esses aspectos, esse Espírito 7 vezes intensificado, esse Espírito de vida, de salvação, de libertação, de renovação, foi introduzido para dentro de nós, para mudar a nossa história, mudar a minha vida e a sua vida. E nós temos hoje esse O Espírito na igreja. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse O Espírito é a fonte, é o que impulsiona, é o que produz essa renovação, essa explosão de vida na igreja. E esse Espírito está dentro de nós, dentro de mim, de você. Então nós precisamos absorver e compreender que, assim como teve algumas mensagens, uma mensagem anterior aí, foi mencionado que nós estamos como se estivesse dentro de um avião, está preparando aí para aterrissar. Mas nós precisamos saber, tomar cuidado, para não aterrissar no lugar errado, na hora errada. E isso é o nosso viver aqui nessa terra, irmãos. Nós temos que estar caminhando bem sensíveis ao falar profético, aos irmãos que Deus colocou à nossa frente. Amém. Com esse Evangelho que é o poder de Deus. Amém. Esse Evangelho todo abrangente, não é um Evangelho das coisas materiais, não está vinculado às coisas terrenais, mas está vinculado a trazer o reino de Deus como uma realidade para a nossa vida e produzir uma mudança no nosso viver. Esse é o Evangelho que nós recebemos, que temos recebido e que pode produzir, através de mim e de você, tão grande salvação e libertação diante dessa era de caos, amém, de trevas que nós estamos vivendo. Nós cremos, essa pandemia vai passar, sim, como muitas coisas já passaram. Essa pandemia vai passar. E com base em quê? Nós ouvimos uma palavra ontem: aqueles que permanecerem na minha palavra, porque todas as coisas passaram, tudo vai passar, mas aqueles que permanecerem em mim, na minha palavra, esses permanecerão. Até a volta do Senhor, nós queremos permanecer tendo esse foco, esse objetivo, esse propósito. Por isso precisamos atentar nesse Espírito que hoje está dentro de cada um de nós. Bom, eu fiz algumas anotações. Inicialmente, como nós já estamos aqui em Romanos 1, nós vamos ler aqui os versículos 1, 2, 3 e 4. Que ele mostra aqui um aspecto desse Evangelho de Paulo, que é também o Evangelho de Deus, e que é o poder de Deus. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, que é o mesmo que um enviado de Deus nessa terra, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, hoje tem um negócio do distanciamento, está tudo aí, nós estamos separados, mas aqui fala que antes disso, você foi separado, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Aleluia! Nós somos separados para o Evangelho de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, como eu preciso crer nisso hoje de manhã, essa hora aqui agora, nós deveríamos naturalmente estar partindo pão aqui. Era a reunião do Partido Pão, onde nós declaramos para principado e potestade, para todos os demônios, para as obras das trevas, que nós temos um Deus que veio a essa terra, teve um viver humano aqui nessa terra, morreu na cruz, pagando o meu e o seu pecado, para produzir salvação e libertação para nós. Então hoje nós temos a verdadeira comida, a verdadeira bebida e o ar que respiramos contido numa única pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele produziu tão grande salvação para nós, e isso faz parte do Evangelho de Deus. Versículo 2: o qual ele havia prometido anteriormente, por meio dos seus profetas, nas Escrituras sagradas. Ontem nós vimos isso. A nação de Israel abandonou o fala profético. O que aconteceu com eles? Começou o governo humano, primeiro o rei Davi, e daí para frente, até culminar na história que nós vimos hoje. A desolação que eles passaram, e hoje ainda está até um pouquinho melhor, mas ainda não chegou o ponto final para eles, por ter abandonado o fala profético. Que não seja essa nem a minha, nem a sua experiência, irmão. Vamos nos aproximar do falar profético. Vamos nos manter vinculados a todas essas palavras que têm sido transmitidas para nós. E como a gente tem visto, a intensidade como elas têm chegado a nós.
Todo dia nós temos palavra para ouvir. Nós temos live, nós temos mensagem, 1, 2, 3, 4, tem mensagem. Nós temos os profetas, o Pedro, o Esdras, o André, o Miguel, os profetas, as localidades, como eu estou aqui, ó, um aqui. A palavra está aqui, embora nós estamos apenas dando complemento, nós estamos complementando, dando seguimento àquilo que nós temos recebido daqueles que Deus estabeleceu nessa terra para nos direcionar de maneira bem rápida e clara para dentro do Evangelho do Reino, trazer a vontade do Pai aqui para essa terra. Então nós hoje precisamos ouvir o falar dos profetas, aqueles que Deus colocou à nossa frente. Porque, olha bem o que eles falam para nós, versículo 3, eles falam acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Então o Evangelho de Deus tem um aspecto, são dois. O primeiro, Jesus, que era o Filho de Deus, mas se tornou um homem, esvaziando, assumindo a forma de servo, veio para essa terra, tornou-se em figura humana, para viver, passar por todos os sofrimentos que nós temos, e como um homem, ele carregar para aquela cruz toda a condição de fraqueza, de pecado, de limitações, de doenças, e levar tudo aquilo para aquela cruz, e produzir para nós salvação. Então o primeiro aspecto do Evangelho de Deus, Jesus no viver humano, ele veio para essa terra como um filho de Deus, mas teve o viver de homem. Aí o segundo aspecto, e com poder, foi declarado Filho de Deus, Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia! Eu tenho um Senhor, meu Senhor não está nessa terra, está dentro de mim, está no terceiro céu, está junto com o Pai, está presente em todo o ambiente onde nós o invocamos. Lembram de ontem? O primeiro aspecto ali da estrutura da igreja, invocar o nome do Senhor. Toda vez que você invoca, você tem esse Senhor ao seu lado, dentro de você, a seu favor, lutando com você. Senhor Jesus, isso tudo está culminando, faz parte do Evangelho. E esse Evangelho que nós temos recebido. Então aqui, esse é o aspecto celestial, o aspecto do homem que veio nessa terra, passou pela morte, ressurreição e foi para junto do Pai. O irmão Esdras, ele até lembrou de um louvor, olha só esse negócio aqui, ai Jesus, 243, o hino 243, há um homem na glória, que é vida para mim, ele é puro e santo, e triunfante, enfim, quão doce e gracioso, quão terno, amoroso, tal vida na glória, é toda para mim, é toda para você. Tem um outro aspecto dele, esse homem na glória, ao diabo e seus laços venceu, pôs um fim, é régio, grandioso e muito majestoso, tal vida na glória é toda para mim. Tem mais, doenças, fraquezas, não tem ele em si, ele é vigoroso e muito poderoso, aleluia, tal vida na glória é para mim, é toda para mim, é muito paciente, tem paz que é sem fim, alegre e radioso, só que ele quer ver ansioso, tal vida na glória, vivida em mim, vivida em você. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. Ele quer que essa vida seja vivida em nós. Por isso, olha bem, o versículo aqui mostra o aspecto da santidade, segundo o Espírito de Santidade. O que é isso para nós? Bom, nós sabemos que nós temos três partes. E hoje essas três partes, elas ao receberem essa vida, ela nos direciona, ela nos coloca inseridos dentro do arranjo de Deus. 1 Tessalonicenses, é prático demais esse princípio aqui, capítulo 5, versículo de número 23, 24, aliás, vamos 23 primeiro, que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo. Aqui está, essa tradução fala integralmente, em tudo, eu acho que fica até mais gostoso. E aí, que todo o vosso espírito, como é que é o negócio? No time fala o grego lá, o grego tudo é tudo, né?
Segundo Newton, tudo no grego é tudo. E ele quer que todo é todo. O vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso maior desafio, irmãos. Esse é o viver de santidade, é o viver de santificação, é a nossa escolha pelo Evangelho. É o que aconteceu com Paulo. Era perseguidor, lutava contra, batalhava contra, mas um dia essa luz brilhou, a luz do Evangelho brilhou para ele, que foi nada mais nada menos que a própria pessoa do Senhor Jesus. Nós já vimos também em mensagens anteriores que nós não somos das trevas, somos da luz. Então nós precisamos, como filhos da luz, andar na luz. O andar na luz é um andar na presença de Deus, desfrutando desse Evangelho que tem o poder de nos salvar e de nos resgatar. E aí olha como que o versículo 24 fala: aquele que vos chama, irmão, aquele que está falando isso para você no Evangelho, ele é fiel, e ele também o fará. Então veja bem, o chamamento de Deus confiou a nós o seu Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus, e é o próprio Deus, por meio desse Evangelho, que vai fazer essa obra em nós. Aí cabe a nós o quê? Simplesmente viver esse Evangelho. Querem um exemplo? Mateus capítulo 4, versículo 23. Eu só vou lembrar, né, que nós não vamos entrar em todos os aspectos, porque senão não vou ter tempo, não tem jeito. Mas depois eu vou tentar fazer um fechamento com o que Paulo escreveu em Colossenses, que vai abranger vários aspectos. Aí nós queremos que vocês tenham um sentimento, não ter apenas o conhecimento, mas eu gostaria de encorajá-los. Mais detalhes, por favor, ouçam a mensagem do Esdras, liberada na sexta-feira. É a mensagem número 25, está lá, o Evangelho. Se você jogar no Google, ele acha para você. O Google acha tudo, né? Tem. Ele só não acha o Espírito Santo de Deus, mas nós achamos. Ah, Jesus! É só você jogar lá, o Evangelho de Paulo, parte 2. Aí ele já vai, e Esdras Marques, você escreve o nome do nosso irmão lá, tá? Aí ele vai buscar para você e vai te posicionar. O capítulo 4, versículo 23. Qual é a nossa função? Qual era a função de Jesus? Nós vamos seguir aqui, o padrão do primogênito de Deus. Ele era unigênito, mas se tornou primogênito, ou seja, nosso irmão mais velho. Nós temos irmão mais velho, tá, irmãos? Lembra disso? Lembra aquele negócio de escola, da madrinha lá? Eu, pelo menos, não tinha irmão. Eu mais velho, desse tamanho, já pensou? Mas quando entrar na confusão, tinha que se virar. Mas hoje, graças a Deus, nós temos um irmão mais velho. Temos o primogênito de Deus. Amém. Temos a Jesus, que é o nosso Senhor. Amém. E ele luta junto com o corpo. Ele está junto conosco. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o seu cabeça, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, ele é o seu libertador, é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, está junto conosco na batalha. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, não é de se esquecer, né? Semana passada nós tivemos uma convocação de oração, os irmãos lembram, né? E foi uma convocação a nível mundial. E essa convocação, logo depois muitos irmãos postaram os acontecimentos que foram surgindo depois daquela oração. E ontem mesmo, Wesley também, aliás, anteontem, ele nos encorajou a manter esse sentimento, esse espírito de luta. Nós aqui na Igreja João Levante temos tido a experiência de estar todos os dias às 22 horas. Então, esse momento foi criado assim de forma espontânea, surgiu com algumas irmãs e nós ganhamos o sentimento, abraçamos junto, estamos juntos, literalmente, TMJ. E aí, nós estamos lutando juntos em oração, em favor de toda a situação que está à nossa volta. Mas aqui tem um fator culminante. A realidade hoje é o que o Evangelho do Reino tem sido em mim, em minha vida. Porque olha bem, ele produz cura, ele produz salvação, ele produz libertação. Lembrando, irmãos, o Evangelho de Deus
é o poder para salvar aquele que crê. Precisa crer. Se você não crer, não tem como o evangelho acontecer. Por isso, até serve de encorajamento, mas ao mesmo tempo uma certa orientação. Cuidado. Se você ouve, exercita a sua fé. Amém. Não fique só na sua mente. Isso mesmo. Eu mencionei ontem um aspecto do médico, o risco que corremos de dar receita para todo mundo, mas não permitir que isso trabalhe em mim. Eu tenho que permitir, eu falei isso para os irmãos, o ouvido mais perto da boca é o meu aqui. Amanhã o Senhor, Ele vai dar. Mas aí, não foi aquilo que você falou? Essa tem que ser a nossa realidade, irmãos. É claro, para nós somos muito limitados, mas nós éramos enfraquecidos antes. Hoje existe um poder dentro de nós. Amém. Esse poder precisa ser cultivado, alimentado, todos os dias, todos os momentos. Nós temos que lembrar que, assim como Jesus, nós temos o Evangelho do Reino. Temos o Evangelho que manifesta o poder de Deus, que manifesta o plano completo de Deus para todos nós. E esse testemunho, esse viver, o versículo 24 fala assim: e a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus fazia o quê? Jesus os curava. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu creio que o Senhor quer me curar. Eu creio que o Senhor quer curar você. E nós precisamos prosseguir. Mas veja bem o risco que nós corremos. Mateus 7, está aí pertinho. 7, versículo. Esse risco aqui é muito sério, isso é muito forte. O versículo de número 21. Aliás, o 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os irmãos ouviram ontem sobre a parábola da videira, né? Eu mencionei ontem a videira. E lá os irmãos observaram um fato: se nós tivermos um Senhor, nós vamos produzir fruto. Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, irmãos, não é a nossa capacidade, mas é a capacidade daquele que está dentro de nós. Amém. É isso que nós temos que exercitar. Amém. Nós somos fracos. Sim. Nós somos limitados. Amém. Mas nós temos alguém dentro de nós que é alguém que está na glória. Ele habita na glória do Pai. Ele tem todo o poder. Tudo foi subjugado debaixo dos pés dele. E ele tem um nome que está acima de todo o nome. Então, nós temos que crer que tem esse Deus Todo-Poderoso dentro de nós e que Ele vai produzir esses frutos por meio de nós. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que nós precisamos atentar: o que eu estou fazendo na minha vida familiar é a vontade do Pai? O que eu estou fazendo no meu viver social é a vontade do Pai? O que eu estou fazendo junto com os irmãos é a vontade do Pai? Como eu estou na batalha espiritual? Eu estou vivendo, eu estou lutando, eu estou revestindo diariamente com a armadura de Deus para enfrentar os dias maus, porque os dias são maus. Vivemos dias maus, dias de lutas, dias de batalha, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que luta a nosso favor, que está juntamente conosco, e temos o Evangelho, que é o poder de Deus. Senhor Jesus, por isso precisamos atentar, irmãos. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em Teu nome? Em nome não expulsamos demônios, em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Nesses últimos dias, nós possamos estar na presença do nosso Deus com toda a realidade, Amém. Com toda a intimidade, com toda a propriedade, para que Ele possa operar em nós. É o capítulo 9, o versículo de número 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Aleluia. E curando todas as enfermidades e doenças. Amém. Esse é o nosso Senhor.
Esse é o nosso Deus. É o operar dele por meio de nós. Ele pode operar através de cada um de nós. Pois esse mesmo Jesus que estava nessa terra, praticando aquilo que era a vontade do Pai. Lembram? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Esse mesmo Jesus veio para nós, nos comissionando. E Lucas, capítulo 4, versículo 43. Lucas 4. Lembrando, a versão está um pouquinho diferente, tá, irmão? Porque essa aqui é a King James, então talvez, mas acompanhe aí na sua versão, que o princípio é o mesmo, tá? O teor, o conteúdo é o mesmo. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. Não é de se estranhar, né? Os irmãos sempre têm divulgado para nós aí, através da comportagem dinâmica. Agora tem aquela prática, né, que os irmãos estão tendo de colocar os livros. Ali no Bucafé a gente colocou também uma exposição de livro para as pessoas poderem passar e pegar. São livros de doação. Lá em Nova Era, a igreja de Nova Era, os irmãos têm praticado isso lá. Aqui em João Monlevade, alguns irmãos têm praticado ali na agência Cartaz. Você passa lá, tem os livros. Se você estiver ouvindo, é daqui de João Monlevade, passar lá, fica com medo para pegar, tá? O Celso não vai ficar bravo com você. O Celso colocou ali para você receber o evangelho do reino. Pode pegar. Aí aqueles livros ali estão para justamente isso, né? Suprir as suas necessidades. Então, Celso e a Rose não vão brigar com você, tá? Pode pegar. Então, irmãos, o evangelho está sendo pregado. E uma coisa interessante, né? O Esdras comentou isso, eu havia também tido essa comunhão com o irmão. Hoje todo mundo tem um celular. O celular está aqui, né? E há pouco tempo eu lembro eu estive na Bahia e o pessoal falando que lá, as tribos, os índios lá, a pessoa chegou, achou que ia achar aquelas locas que tem de antigamente. Não, a casa de alvenaria, televisão e tal, e todo mundo celular. Então o evangelho está alcançando toda a terra, e de uma maneira assim rápida, extremamente rápida. Essa mensagem aqui, quem estiver lá na Rússia agora pode ver. Se ele estiver linkado e de repente ele não entende, só que não vai entender nada. Se não for alguém brasileiro, não vai entender português. Não tem tradutor. Mas as mensagens que os irmãos do Instituto Vida para Todos, bem lembrado, aplicativo do Instituto Vida para Todos, IVPT, vocês precisam baixar esse negócio aí, tá? Vocês podem baixar. Coloca no celular de vocês e lá tem toda essa série de mensagens. O Falar Profético está ali, ó. Tem áudio, tem vídeo e tem transcrição também. Então tem de tudo enquanto é jeito. E tem um detalhe, lá também tem a instrução para aquelas pessoas surdas e mudas. Tem também um link para você ver na Libra ali, né? Os gestos, né? Aí tem as pessoas lá que colocam lá e tem, né? Quem tem problema de audição. Então aqui, ó, anotem aí. Não percam, por favor. Se você ainda não tem no seu celular, aplica aí, coloca aí, vai lá naquele negócio do aplicativozinho lá, que baixa os tempos do seu celular, né? E coloca lá. Eu uso um nome aqui, mas não vou usar não. O abaixador de arquivos lá, o abaixador de aplicativo. Aí você coloca lá, IVPT. Aí você vai colocar lá do Instituto Vida para Todos, onde você vai ter essa série de mensagens. Bom, eu vou entrar num outro aspecto aqui, que ainda tem um pouquinho de tempo, mas eu quero só ser mais breve nessas questões práticas aqui do Evangelho, lembrando que nós precisamos atentar para o que Deus produziu para nós. 1 João, vamos lá, primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Ó Senhor Jesus, primeira epístola de João, capítulo 3, esse versículo é gostoso demais. Nosso Deus, que coisa boa, tá? Ei, misericórdia. Ai, gente. Olha bem como que esse versículo fala. Amados, agora não é ontem, agora não é amanhã, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ó Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o Senhor no nosso espírito. Ele entrou para dentro de nós, nos fazendo filhos de Deus. E aí nós temos outro passo. Passamos pelas águas, pelo batismo. Se você ainda não batizou, lembre-se disso. Lembre-se disso. Passe pelas águas, consagre o seu corpo, pois ele não é para esse mundo, não é para expressar as coisas desse mundo, não é para ser subjugado à condição deste mundo, deste século, mas ele é para glorificar a Deus. Então o nosso corpo foi consagrado, separado, santificado por intermédio do batismo. Mas hoje a nossa alma ainda está sendo trabalhada por esse evangelho de Deus, por esse evangelho do reino, por esse evangelho completo, trazendo cada vez mais de Deus para nós e eliminando a nossa pessoa natural. Só a gente lembrar de João, convém que ele cresça e que nós diminuamos. Então isso está onde? No nosso viver, no quanto nós praticamos e aplicamos esse evangelho em nossa vida. E aí, isso vai fazer com que gradativamente nós seremos transformados. Então, isso é importante, irmãos. É importante para nós, dia a dia, aplicarmos esse versículo como uma realidade na nossa vida. E aí, nosso irmão Esdras, ele, no início da mensagem, quando ele começou a mostrar todos esses aspectos do Evangelho, e eu estava fazendo essa transmissão dessa mensagem na rádio comunicativa, surgiu no meu coração um sentimento com respeito a Colossenses 1. E depois, então, nosso irmão, ele começou a concluir a mensagem justamente usando Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Então aqui, vocês vão me acompanhando e vocês vão ver que são tratados aqui, apresentados vários aspectos desse evangelho. Eu não vou estar listando, à medida que, for aparecendo, eu vou mencionando, mas nós vamos vendo vários aspectos desse evangelho. Mas o que é importante aqui? É você perceber que você está inserido nesse evangelho. Como o poder de Deus, você está inserido nele. Como todos esses aspectos aqui que nós vimos. A graça de Deus é que nos alcançou, por intermédio do evangelho. O evangelho do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus se tornou o nosso Senhor. Ele entrou para dentro de nós, como Filho de Deus. De Jesus Cristo, porque não foi apenas Jesus, mas ele foi ungido. Ele se tornou o ungido de Deus. Se tornou Jesus Cristo. Foi ungido por Deus, trazendo a salvação para nós, de Cristo, porque não é apenas o viver humano de Jesus. Em Jesus Cristo você tem o viver humano e o viver celestial, o viver de Filho de Deus, mas designado como Filho de Deus, através do Espírito, o Espírito 7 vezes intensificado, mas tem também o Espírito de Cristo, que é o Espírito, o Evangelho de Cristo, é o viver do ungido, é o viver do novo ser, da nova criatura, amém, que recebeu a vida de Deus. Amém. Tem também o Evangelho do Reino, que é o governo de Deus para nós. Então assim, eu estou lendo aqui a prescrição, as características do Evangelho, mas nós vamos aqui em Colossenses 1, a gente tem ainda um tempinho aqui, e nós vamos inicialmente a partir do versículo 13. Então, o que é o Evangelho que Paulo pregava? O que é o Evangelho de Paulo? O que é o Evangelho completo? O que é o Evangelho de Deus? O que é esse Evangelho para mim? Ele nos resgatou do domínio das trevas. Amém. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Então o Evangelho de Deus, esse Evangelho te resgatou, me resgatou do domínio das trevas. Amém. Nós sabemos lá em Mateus 24 que será pregado este Evangelho do Reino a todas as nações. Então virá o fim. E esse Evangelho seria pregado diante de vários acontecimentos. Então hoje, irmãos, nada mais do que tudo isso à nossa volta para mostrar o quanto que a humanidade está limitada por causa da sua condição de pecado. Mas graças a Deus, amém, eu e você fomos transportados, resgatados do domínio das trevas, e fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Ó Senhor Jesus, aí vem, em quem temos a
plena redenção, por meio do seu sangue. Aleluia! Pelo sangue de Cristo, derramado naquela cruz, eu fui redimido, eu fui resgatado, eu fui retirado do império das trevas, e você também. Isto é o perdão de todos os pecados. Os nossos pecados foram perdoados. Lembrando, o perdão não traz a isenção. Nós somos perdoados, mas dependendo daquilo que praticamos, nós vamos ter que passar por um processo de pagar. Vamos ter que pagar, vai ter um reflexo. Então é importante que, o quanto antes você se reconcilie, arrepende e volte para debaixo da direção do Evangelho, do reino do Evangelho completo de Deus, vai haver uma mudança plena na sua vida, um resgate pleno. Ou seja, nós deixamos o nosso viver fraco e frágil e vivemos um viver cheio de Deus, cheio da glória de Deus. Ele é o Evangelho, o próprio Senhor, é a imagem do Deus invisível. Se você não conseguia ver Deus hoje por meio do Evangelho, você vê Deus, você toca em Deus, você desfruta Deus, você come e bebe desse Deus vivo e verdadeiro, você respira esse Deus, pois Ele se tornou primogênito sobre toda a criação. Nosso Senhor Jesus, então, por meio do Evangelho, se tornou primogênito, abrindo essa porta de comunhão entre nós e o nosso Pai, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Senhor Jesus. Agora vem uma coisa prática. Tudo foi criado por Ele, mas tudo tem sido para Ele. O meu viver tem sido para Ele. Eu fui criado por Ele. Eu tenho plena convicção disso. Nós lembramos desse versículo de João ontem. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós cremos nesse nome, que está acima de todo nome. Mas agora eu preciso atentar. Eu tenho sido para esse nome. O meu viver tem sido para Ele. Tudo isso faz parte do Evangelho. Senhor Jesus, Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Tudo está nele. Só tem uma forma de nós vencermos todas essas situações à nossa volta: estamos nele, vivemos para Ele, praticamos a vontade dEle. Aí Ele se torna mais poderoso em nós e por meio de nós, e alcança todos à nossa volta. Por isso, irmãos, cada circunstância, a gente está enfrentando aí um período de perdas de familiares, entes queridos, irmãos, de nosso convívio, da vida da igreja. Eu creio que muitos lembram do casal, né, da irmã lá de Brasília, que dormiu no Senhor, ficavam ali na recepção do auditório. Muitos irmãos lembram deles ali. Eu lembro nitidamente do casal ali recebendo a gente, e aquela vozinha mansa do nosso irmão Narciso ali recebendo a gente. Então, nós conhecemos os irmãos, e o Senhor tem feito a obra dele. Nós temos que crer que o Senhor tem feito a obra. Enquanto nós tivermos tempo nessa terra, nós vamos viver. Viver como? Para Ele. Amém. Nosso Senhor Jesus, porque nele subsistem todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo Ele tenha a supremacia. Irmãos, que nesse primeiro dia da semana, de acordo com a visão que nós temos recebido e nós temos praticado, outro dia uma distribuidora em Belo Horizonte me pediu um vídeo falando do que nós conhecíamos e entendíamos pela Páscoa, para eles postarem. Aí eu mandei o vídeo para eles. O Senhor Jesus cumpriu a Páscoa. No Antigo Testamento era a Páscoa, era a transição do povo de Israel saindo do Egito, simbolizado ali por um cordeiro. Não tinha nada de coelho não, é um cordeiro.
E no Novo Testamento, o Senhor Jesus se tornou esse Cordeiro Pascal. E lá em Mateus, reunido com os discípulos, no dia ali para celebrar a Páscoa, ele passou uma visão para eles: de agora em diante, vocês não vão mais comer desse pão e desse cálice, mas vão comer da minha essência. Ou seja, houve uma transição da Páscoa. Deixou de ser aquela prática do Antigo Testamento e se tornou uma realidade, onde nós comemos e bebemos do Senhor Jesus. Amém. Ele se tornou o pão da vida, e ele se tornou ali o sangue, derramando o seu sangue para produzir vida para nós. Amém. E depois a sua ressurreição trouxe o Espírito como o ar que respiramos para suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Ou seja, a sua necessidade humana, comida, beber e o ar que respira, está em Cristo. Ele é acima de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Nele tudo subsiste. Amém. Aleluia! Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E o versículo 20: e por intermédio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Aleluia! Senhor Jesus, embora ainda tenha mais 10 minutos, eu vou só concluir aqui até o 23. E a vós outros, a convocação para nós. E a vós outros, e para mim e para você também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticávamos. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, ó Senhor Jesus, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual, Paulo fala assim, do qual eu, Paulo, eu vou falar do qual eu, Éder, e tem mais uma aqui, do qual o Arlen, me tornei ministro. Nos tornamos ministros. Aleluia! Somos ministros de Deus. Somos ministros de Cristo em favor do Evangelho de Deus, do Evangelho completo. Irmãos, que seja essa a nossa realidade. Depois vocês, por favor, terminem, vai do 24 até o 29, final do capítulo, porque o que a gente tem absorvido, assim, a prática do tempo não ficar muito longo, porque senão fica muito cansativo, né? Eu já aqui, passei, são 50 minutos de mensagem, e embora a programação aí está para vocês de 1 hora, mas eu creio que foi o suficiente. O endereço está aí, mensagem 2, o Evangelho de Paulo, irmão Esdras Mar, ele liberou na sexta-feira essa palavra, então ela vai dar completude para vocês. Senhor Jesus, Senhor, continue cuidando da nossa vida e do nosso coração, para que o nosso viver nessa terra possa glorificar ainda mais o nome do Senhor. Amém. Esse Evangelho completo nos alcançou. Amém. Esse Evangelho de Deus me alcançou, assim como alcançou vários outros irmãos. Amém. E tem alcançado várias outras pessoas em toda a terra. Amém. Continue se manifestando em nós, Senhor. Amém. Dentro de nós, amém, por meio de nós, amém, para que onde quer que estejamos, indiferente de qualquer que seja a situação, esse Evangelho possa operar em nós o poder de Deus, o poder da salvação de Deus, para todos nós que cremos. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família, cada irmão e cada irmã, cada casal, cada pessoa nesse momento que está passando aí por alguma tribulação, angústia, sofrimento, aqueles que estão enfermos. Nós lembramos agora, Senhor, aqueles que estão no leito dos hospitais. Nós, em nome de Jesus, repreendemos todo esse poderio dessa morte que tem alcançado essas pessoas. Expulsamos agora, em nome de Jesus, acampa os teus anjos, dê graça para os médicos, para os enfermeiros, os medicamentos, demais profissionais, dê graça especial para cada um deles, produza vigor neles,
tira toda a fraqueza, toda a limitação, repreendemos o espírito de morte que ronda aí esses leitos, nós estamos agora repreendendo em nome de Jesus. Senhor Jesus, continue, Senhor, manifestando o seu poder, acampando os seus anjos à nossa volta, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, por onde quer que passarmos. Manifesta o seu poder, manifesta o poder do Evangelho, manifesta o poder do seu Espírito, o Espírito 7 vezes intensificado, queima as nossas impurezas, queima as nossas fraquezas, e por meio de nós, manifesta o seu poder, pois o seu nome tem poder, no Senhor há poder. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.